Olá, pessoal. Ah, aqui fiquei de fazer um tutorial, né, para a gente falar sobre máquina síncrona e máquina de indução também. E então eu preparei aqui é o exemplo que a gente viu, né, na aula. Então vamos falar agora aqui ele com um pouco mais de detalhes, tá? Bom, esse modelo aqui, né, de máquina síncrona aqui no ATP, a gente inclui ele vindo aqui em botão direito, né, do mouse, Machines, SM59/58, tá? Bom, eu já tenho uma aqui na tela, né? Aí eu incluí aqui também uma carga conectada aqui em estrela, valor 5 ohms, e uma carga aqui conectada em estrela que a gente vai também depois dar um curto-circuito numa fase dessa carga aqui, tá? Ah, bom, primeira coisa que a gente tem que ver aqui na máquina, né, é são algumas configurações externas, né, aqui a máquina, aqui na etapa de simulação, né. Quem está usando o ATP Draw 7.0 vai ter essa tela aqui do lado, então a gente vai colocar aqui, a gente vai ter 2 opções, que é uma a inicialização automática da máquina e, hã, vamos usar também o método preditivo, tá. Bom, então aqui é quando eu quero usar a inicialização automática, quando eu quero partir a minha máquina desde lá da velocidade zero, né, então eu desmarco essa opção, e aqui então quando eu, hã, quero usar um método aqui de solução numérica, tá, a gente marca aqui também, tudo bem? Bom, em geral a gente deixa esse método aqui marcado pra essa máquina síncrona aqui, tá? Bom, quem não tem o ATP 7.0, são versões anteriores, essas opções vai estar aqui então em ATP Settings, eh, vem aqui em switch/UM, tá? E aqui então a gente vai colocar interface, prediction, né, e compensation, vai colocar prediction, essa máquina de inicialização automática, tá? A unidade que a gente vai usar é o SI. Você tem a possibilidade também de entrar com os parâmetros em por unidade. Tudo bem? Bom, então entrando agora aqui na máquina, propriamente dita, o que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter então que colocar a frequência que ela vai trabalhar, né, a frequência base aqui para ela, tá? Potência de base em MVA, né, no caso aqui está 100, tensão de linha, tá? Em kV, aqui no caso nosso é 10 kV. No caso que a gente vai informar quantos polos tem minha máquina, então cuidado aqui, não é par de polo, mas sim número de polos, tá? E aqui então vou entrar com os parâmetros de placa, né, os dados de placa aí da minha máquina, né, que é então resistências e reatâncias, tá? Tudo bem? Bom, hã, eh, a gente vai configurar agora, então isso aqui é a configuração elétrica, né, da parte elétrica dela. A gente vai configurar agora a parte que vai inicializar, né. Então eu quero que minha máquina inicialize com tensão de 8.165 volts de pico de fase, tá. E inicia aí com ângulo zero, tudo bem? Então aqui eu vou falar ainda, né, só esqueci aqui de falar sobre esses parâmetros, que esses dados de tempo que a gente está entrando, né, foram retirados então de ensaio de curto-circuito. Então tem que ficar lá ver na hora no dado de placa, né, do fabricante, se ele está fornecendo as constantes de tempo com ensaio de curto ou ensaio de circuito aberto da máquina, tudo bem? Outra coisa também, que a gente
pode fazer, eu não quero que minha máquina, por exemplo, seja em Y, quero que ela seja em delta. Então, eu marco aqui, tá? Para ela ser em delta. No nosso caso aqui, a gente vai fazer a marca em estrela, tá? E aqui tem o tipo 58, né? Que é um outro tipo aqui, que ele é um pouco mais no domínio de fase, né? Ele é mais preciso, tudo bem? Bom, a gente vai usar o tipo 59, tá? Bom, então esse aqui ele vai trabalhar em DQ, ele trabalha no domínio de fase, tá? Bom, então aqui é o seguinte, vou entrar aqui com a minha inicialização da corrente de campo, então eu vou falar que ela vai ter que ter 5 amperes, tá? Então ele vai calcular, eu quero tensão na saída de 8.000 volts com uma corrente de campo de 5 amperes, tá? Então ele vai inicializar minha máquina dessa maneira, vai ainda colocar aqui na parte de massas, né? Aqui é a parte que eu vou especificar, então, os componentes mecânicos da minha máquina, tá? Bom, se for, então, minha máquina tiver um rotor e uma excitatriz, né? Então, e eu quero representar a inércia, tanto do rotor quanto da excitatriz, eu vou colocar, então, que tem duas massas, sendo que a primeira, número 1 aqui, ó, representa o rotor, e o meu excitatriz, então, vai ser representada pela massa 2, tá? Aqui tem que bater com esse número aqui, tudo bem? Nosso caso aqui, a gente vai deixar sem inércia a nossa excitatriz, tá? A gente vai deixar só a excitatriz aí, quer dizer, só a massa do rotor, tá? Bom, aqui no rotor, eu tenho algumas opções aqui para configurar minha máquina. Uma delas é a constante de inércia, tá? Ou no caso aqui, vai ser a nossa, ah, a constante de inércia em, em quilograma vezes metro quadrado, tá? Bom, vamos olhar aqui o help, só para a gente poder ver aqui com mais detalhes cada uma dessas opções. Bom, então você pode vir aqui no help, tá? Aqui então a gente tem o momento, desculpa, falei constante de inércia, mas é o momento de inércia, constante de inércia é o H, tá? Bom, constante de inércia então, em milhão de quilograma metro quadrado, tudo bem? Então 10 a menos 6 aqui, mas basta eu aplicar essa equação aqui. Então eu tenho, por exemplo, a constante de inércia em segundos, multiplico por 2 vezes a potência base aqui da minha máquina, né? No nosso caso é 100 MVA, vezes em pares, aqui no caso é pares de polo, dividido então por 2π vezes a frequência, que é o ômega da nossa máquina, tá? Então essa parcela aqui é a velocidade mecânica, tá? Ao quadrado. Ainda a gente tem aqui, se eu tiver, por exemplo, mais massas, né, eu posso falar assim, eu posso falar então da potência mecânica total, qual é a fração relacionada com a massa em questão, tá? Então nesse caso aqui, se a gente for ver aqui, ó, a gente colocou 1, quer dizer que é 100% então da potência mecânica está relacionada a essa massa aqui, tá? Aqui ainda, a gente tem o desvio pelo self-dump, no caso aqui, a gente considera como se fosse uma viscosidade, tá? Da máquina, então vai ser, então produz um torque, né, que vai ser então esse DSR, que é o coeficiente, né? O ATP já vai multiplicar então pela diferença de velocidade, tá? A gente entra o DSR aqui, então que é o desvio da velocidade devido ao self-dump, tá? Aqui a gente tem ainda
a velocidade absoluta, né, o DSD, e o coeficiente, então, de, hã, de viscosidade aí mútuo, né, entre a massa I e a massa I mais um, ou seja, entre as massas vizinhas, né. E aqui a constante da mola, tá, entre a massa I e a massa I mais um, né, entre as massas vizinhas, tudo bem? HSP. Então, no nosso caso aqui, a gente só colocou o DSD, né, DSD então, só para lembrar aqui, que é o coeficiente aqui de viscosidade, né, na velocidade em relação à velocidade absoluta, tá? Absoluta que multiplica só por ômega aqui, né, não é a diferença de velocidade, tá? Bom, então, configurado aqui a nossa parte mecânica, né, que representa o nosso rotor, a gente pode então escolher aqui o que a gente quer de saída para essa máquina. Então, por exemplo, eu quero que o ATP imprima para mim, né, plote para mim a tensão de campo, a corrente lá na bobina de campo, o ângulo do rotor e o torque eletromagnético, tá? Então eu quero isso aqui como saída, tudo bem? E em relação à massa, eu quero que ele imprima para mim ou saiba pra mim a velocidade lá do meu rotor, tudo bem? Bom, esse flag aqui, tags, é quando eu quero disponibilizar para fora, por exemplo, eu usar numa malha de controle, né, algumas variáveis da minha máquina. Então eu não vou usar essas aqui, é só para eu plotar, tudo bem? Se eu quero disponibilizar para a simulação alguma saída, então eu tenho que vir aqui colocar um ou 2, né, depende aqui, eu posso até 5 saídas, tá? 5 variáveis para eu monitorar e agir, né? E aqui, por exemplo, eu escolher uma, né? Então, eu escolhi uma, aparece agora esse novo terminalzinho aqui, que eu vou clicar aqui e vou definir qual variável aquele nó vai representar, tá? Tudo bem? Nosso caso aqui, eu não vou ter nenhum, porque eu não tenho uma malha de controle. Eu vou inicializar a máquina e vou deixar ela rodar sozinha, tá? Bom, então aqui está configurada a nossa máquina de indução, de nossa máquina síncrona. Uma coisa que a gente tem, quando a gente usa inicialização automática, a gente tem que tomar cuidado, é de ter um sistema trifásico equilibrado no momento que eu vou inicializar a minha máquina, tá? Porque o ATP usa para inicialização dela o fluxo de potência, que só usa a sequência positiva do circuito, tá? Então, é imprescindível que eu tenha aqui, no momento da inicialização da minha máquina, se eu usar a inicialização automática, um sistema balanceado aqui para ele fazer a adequada inicialização da minha máquina, tudo bem? Depois que inicializou, aí eu posso fazer o que eu quiser no meu circuito, tudo bem? Bom, então vamos fazer uma simulação aqui para a gente ver, né? Então, se uma simulação, eu vou vir aqui em ATP, subprocess, né? Vou criar aqui o ATP file, vou vir aqui, vou jogar na área de trabalho mesmo, né? Só para a gente poder testar. Vou salvar aqui e vou dar então F2 aqui, vou mandar rodar o ATP, tá? Bom, rodou, né? Então F8 aqui, vou abrir o plot XY e vamos verificar aqui algumas das nossas variáveis, né? Então, se a gente for observar aqui, ó, aqui eu estou medindo a tensão antes dessa carga aqui e estou medindo a tensão e corrente nessa carga aqui, tá? Então, a tensão que eu estou medindo aqui é no gerador, né? Então, veja bem, como eu mandei fechar a chave em 5 segundos, então aqui a minha máquina já começou inicializada, veja bem que ela não começa com transitório nenhum, então a ATP inicializou já, né, o meu sistema, e ele ficou então assim constante até os 5 segundos, então quando eu mandei fechar a minha chave, tá? Se a gente ver aqui, dá um zoom aqui, ó, né, no momento do curto-circuito lá, na fase A da minha carga, então eu vejo que a tensão na fase A foi a quase zero, né, aqui caiu bastante,
e houve um aumento aqui então nas fases B e C, tá, que a gente espera no curto fase terra, tá. Bom, se a gente for observar as correntes, né, lá na minha carga, que está depois da chave, né, então antes estava a chave estava aberta, a hora que eu fechei a chave tinha um curto-circuito na fase A, né. Então aqui a corrente de curto-circuito, tá. Vamos pegar um zoom aqui, ó, no período subtransitório, então a gente vê aqui que a minha máquina então deu na fase A uma corrente de pico aqui, né, de, hã, 8 9.000 amperes, né, mais ou menos, 9 quiloampere, e aqui então, nas outras 2 fases, eu tenho também uma corrente um pouco elevada, né, mas bem mais baixo aí do que a da fase A, né, é o típico aí de um curto, fase terra e também porque ela está alimentando uma carga nas fases B e C, tá. Na fase B e C tem impedância porque é baixa também, tudo bem? Já era baixo, então com curto a fase A ainda ficou maior, tá. Bom, aqui, aquelas variáveis que eu mandei ele plotar, né, para mim, então uma delas foi a velocidade lá da massa 1, né, que é a velocidade do rotor, então tá aqui a velocidade, né. Então o que que é esse zero aqui? Zero, então ele está medindo aqui na verdade, a diferença da velocidade em relação à velocidade ideal, tá, ou velocidade base. Então aqui eu não tenho desvio nenhum. E depois quando eu tenho curto-circuito, a minha velocidade então cai, né, minha velocidade da máquina aqui cai, eu não tenho controle nenhum, né, então minha velocidade aqui então, ela do meu rotor cai, né, e, hã, e aqui eu estou pegando um desvio, tá. Então estou aqui com 75 radianos por segundo de diferença, tudo bem? O torque, então tá aqui o meu torque, né, então eu tenho torque inicial aqui da máquina antes de ter o curto-circuito e depois aqui então quando eu tenho o curto-circuito, tá. A corrente F, né, então veja bem que a gente pediu para inicializar com 5 amperes, então ela ainda estava aqui, né, ele inicializou aqui, né, com 5 amperes, mais ou menos aproximado, né, ó, 5,17, e aí depois houve o curto-circuito, né, na máquina. E aqui é a tensão lá que ele colocou para dar aquela corrente, tá, tensão no campo, tudo bem? Tá ok então pessoal? Então aqui foi explicado como que a gente então simula e usa no ATP a máquina de síncrona, né. Então só para a gente finalizar, esse terminal aqui é o acesso que eu tenho para a minha corrente de campo, tá. Então eu vou entrar aqui com a minha corrente de campo, se eu tiver um controle externo, por exemplo, uma excitatriz aqui externa, né, que eu para eu controlar a tensão aqui no terminal de saída, e aqui se eu tiver uma turbina mais uma malha de controle, né, para controlar aqui a potência, no caso, a velocidade da minha máquina, tá, externamente, então eu uso nesse terminal aqui, tá ok? Então é isso pessoal, obrigado aí, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo ou com o professor Carlos, tá? Então quem falou foi o professor Silvio, tudo bem? Então ok, tchau, tchau.